Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa Mais Inclusão, 4 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Sandy Matuli na apresentação e Abdul Remani Ibrahim na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar estas e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir, mas para tal escreve Mais Inclusão e faça a sua subscrição. Vamos aos destaques. Hidroelétrica de Caora Bassa contrata jovem com deficiência. Educação inclusiva ainda é um desafio no país. Os desenvolvimentos destas e outras notícias já a seguir. Iniciamos o programa na cidade de Tete, no centro do país, onde os ouvintes nesta província podem acompanhar o programa da rádio comunitária de Mutarara, Angônia, Chifundi, Moatize, Xangara, Zumbo e Chiuta. Nesta parcela, alusivo ao dia 1 de maio, vamos à empregabilidade das pessoas com deficiência, onde Hidroelétrica de Caora Bassa, na sua massa laboral, contrata um jovem com deficiência físico-motora. O jornalista Abdul Remani Ibrahim, com mais detalhes da notícia. Chama-se Armindo Paulo Antônio, é natural da Vila do Songo, na província de Tete. A sua deficiência físico-motora é desde a infância, mas isso nunca o impediu de sonhar e lutar pelos seus direitos. Ainda pequeno, enfrentou dificuldades para se locomover por falta de cadeiras de rodas, o que afetava os seus estudos e a sua rotina diária. Ele conta como tudo aconteceu. A minha deficiência foi um pouco difícil. Quando começou o ano de escolaridade, eu tive dificuldades em ir para a escola porque não tinha cadeira de rodas. Tinha que me deslocar de casa à escola assim de joelho. E alguns amigos da minha área me ajudavam a carregar os cadernos enquanto eu ia à escola. Aos poucos eles me acompanhavam aos meus passos. E foi muito difícil, porque na altura a Vila do Songo era uma zona muito frígida. Então era muito difícil andar sem cadeira de rodas para a escola, e eu estudava no período de manhã. E quando chegasse à escola com tanto frio, era muito difícil começar a escrever, porque os dedos ficavam quase paralisados por causa do frio. Mas enfim, a vida é feita dessas coisas. Eu fui me aguentando, fiz a minha primeira classe desde o ano 1990.
também entrei tarde na escola por causa da dificuldade de locomoção e entrei na escola 2 anos atrasados. Mas quando comecei a ingressar a primeira classe, estudei desde 1990, a primeira, fiz até a 5ª classe em 94. E depois mudei de escola, porque na altura nós fazíamos o pré-primário na escola mesmo primária e quando passássemos para a 6ª classe íamos na outra escola, que era a escola secundária. Então fui estudando, 95, 6ª classe, 96 fiz a 7ª, 97 passei para a 8ª, por motivos de socialidade fui-me obrigado a mudar de escola, saí de Songo, transferi para a cidade de Tete. Apesar das dificuldades, Armindo seguiu em frente, concluiu o ensino médio na sua terra natal, Songo. Na época, o distrito não tinha instituições de ensino superior e por isso teve que se deslocar para a capital moçambicana, Maputo, onde tentou o curso de Geologia. No entanto, devido à exigência física do curso e à falta de acessibilidade, foi aconselhado a mudar de área. Então, quando eu estava no Maputo a frequentar, eu fui na Universidade de Eduardo Mondlane, mas no Departamento de Geologia, no Dianguene. Então, eu vivia no bairro Central, aí perto do Mercado do Povo. Então, para eu sair de cadeira de rodas para a faculdade não era fácil. Então, o que eu fazia? Saía de casa, deslocava-me com a cadeira de roda até na Ronil. Eu trancava a cadeira, comprei uma corrente e um cadeado. Eu trancava num sinal de trânsito que estava ali mesmo na paragem, aí na Ronil. Então eu trancava a cadeira, descia, subia a chapa, apanhava a chapa até no Nhanguene, sem cadeira de rodas. Então quando chegasse ali no Nhanguene, descia de joelho, tinha que ir até na sala de aulas, na faculdade. Só que, com o andar do tempo, um dos docentes, chamado Dr. Lopo, acabou me vendo e chamou meus colegas. Conversou com eles. Vocês realmente são colegas daquele estudante que passa aqui de joelhos? Disseram que sim. Então, ok, eu vou conversar convosco e vocês transmitem essa mensagem a ele. E ele, nas condições em que está, eu não aconselho que ele faça esse curso, porque curso de Geologia é um curso que tem muito trabalho de campo. Então, tente convencer a ele para ver se muda de curso, para fazer um curso fácil e não precisa de muita deslocação. Então, aí os colegas vieram conversar comigo, eu entendi, fiz o requerimento, mudei de curso, fui fazer informática. Só que lá na informática também tive dificuldades, porque o tipo de ensino que tinha na geologia era um pouco diferente da teoria que tinha no DNI, que era o Departamento de Matemática e Informática, na UEM. Depois de deixar o curso de Geologia e de Informática por motivos de saúde, Armindo voltou ao distrito natal. Determinado, procurou a hidroelétrica de Cão-Arabaça, onde iniciou um estágio probatório em 2007. Ano marcante, pois o Estado moçambicano adquiriu a totalidade do capital social da empresa. Um ano depois, assinou o contrato com a empresa onde trabalha até hoje. Ele reconhece o impacto positivo do emprego em sua vida. Vamos dar um emprego, mas o emprego não vai ser assim uma entrada direta, vai ter um período probatório para você mostrar os conhecimentos e a posterior nós podemos ver se podemos contratar. Então, eu trabalhei num período probatório com salário durante 1 ano e meio. Após eles verificarem o nível de conhecimento e a prestação do serviço, acabaram me contratando já em 2008. Como técnico administrativo na área de oficinas. Sim, mudou muito. É que a empresa de Cão-Arabaça não é uma empresa de classe baixa, é uma empresa do grupo A, com os melhores salários. Qualquer pessoa ficaria satisfeita com o salário que a HCD paga. É por isso que nós dizemos que a HCD é orgulho de Moçambique. A minha vida mudou muito em vários aspectos, a nível social, a nível financeiro. Eu estou
confortável. Não tenho razões de queixa. Para Antônio Ntumbo, presidente da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, diz que é fundamental o papel de empresas como a hidroelétrica de Conrabaça na contratação de jovens com deficiência. Ele destaca que é preciso contratar por mérito, com dignidade e não por pena. Eu acredito que isso seja um ganho muito importante, mas também se é só essa pessoa não me deixa confortável. Devia ser muito mais pessoas com deficiências, porque existem tantas pessoas com deficiência, acredito lá em Tete e nos cantos do país, que também poderiam ser empregues ou empregadas lá no Som. É um passo, já é bom. É que não seja empregada como símbolo de que, ok, podemos empregar pessoas com deficiência, não. Que sejam empregues as pessoas com deficiência, porque elas têm necessidades, são pessoas humanas como quaisquer pessoas. Iniciativas inclusivas como da HCB ainda são exceções. Quando se fala de empregabilidade para pessoas com deficiência, fala-se também da dignidade, respeito e do direito de contribuir para a sociedade, ressalta Antônio Ntumbo da ADEMO. Não esporadicamente, dar chance sempre que houver a oportunidade, criar mais uma vaga para a pessoa com deficiência. Claro que faz-se avaliação quando é trabalho de recrutamento de mão de obra. Sejam avaliadas 2, 3, 4, 5 pessoas para a mesma vaga, das 5, uma vai ficar com aquela vaga e vai fazer o trabalho com dignidade. E é isso que se pretende que a pessoa com deficiência faça. Com casa própria, filhos na escola, estabilidade financeira. Armindo olha para o futuro com esperança, mas faz questão de lembrar que a luta das pessoas com deficiência ainda continua, que leis como a de promoção dos direitos das pessoas com deficiência só terão efeito com a pressão e participação ativa dos próprios beneficiários. Eu tenho 6 filhos. Quanto aos bens, tenho 2 viaturas, tenho casa própria. É mais ou menos isso. Eu conduzo sozinho. São carros adaptados? Sim. Adaptei sozinho, pessoalmente. Tenho uma viatura aberta de 2 toneladas, caixa manual. Eu, quando adquiri na altura, pedi alguém para conduzir a viatura até, comprei na cidade de Tete, conduziu-se até aqui no Songo, que era pedir o meu próprio irmão mais novo, que ele conduziu até. Bem, para que a lei seja implementada, é necessário que ela primeiro seja divulgada e as pessoas que vão se beneficiar tenham conhecimento da tal lei e que as pessoas vão atrás exigindo o governo e as instituições a porem a lei em prática. Porque quando nós, os beneficiários, não conhecemos e não exigimos, as coisas ficam paradas. Porque somos mais nós que podemos promover do que os outros. Vale lembrar que a aquisição da HCB pelo Estado moçambicano em 2007 foi considerada um marco histórico, sendo descrita como uma segunda independência do país, por simbolizar a soberania sobre os seus recursos energéticos. Desde então, a HCB tem sido uma fonte significativa de receitas para o Estado. Prevê-se este ano uma contribuição de 18 mil milhões de meticais para os cofres do Estado. Além disso, a empresa tem investido de forma consistente em responsabilidade social corporativa através de projetos nas áreas de educação, saúde e desenvolvimento comunitário, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida das comunidades locais. Bem, haja empregabilidade de pessoas com deficiência numa das maiores empresas do país, HCB. Depois do centro do país, vamos ao sul, concretamente na capital, onde o Porto de Maputo, MPDC, preocupado com a saúde e bem-estar dos colaboradores com deficiência, não só criou condições de exercícios físicos. O jornalista Abdul Rahman esteve no local e conta
a história. Porta de Maputo, através da MPDC, emprega atualmente 17 pessoas com deficiência em vários setores da empresa. Entre elas está Hilário Chaguala. A empresa tem demonstrado preocupação com a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores, tendo criado um espaço para a prática de atividades físicas. O programa Mais Inclusão visitou o ginásio para acompanhar uma das sessões dedicadas às pessoas com deficiência. Hilário foi um dos entrevistados e contou como a atividade física tem sido benéfica, mesmo após o acidente de viação em 2001, que resultou numa deficiência físico-motora. Bom, aqui no ginásio eu estou sensivelmente há 2 meses, mas outrora eu já praticava desporto. Já fazia musculação, fazia artes marciais e alguns outros desportos fazia de forma amadora, né? Como o caso de natação, basquetebol e futebol. Sempre fui homem de desporto. E todas essas modalidades, qual é mais que estás apaixonado? De todas as modalidades que mencionou? De todas as modalidades que mencionei, o que mais me impressionou foram artes marciais, porque eu considerava um desporto completo, movia todos os meus músculos, articulações, flexibilidade, meditação, por aí. Acho que artes marciais foi melhor. Pese embora eu tenha feito depois de musculação. Para Hilário, o desporto é mais do que atividade física. É disciplina, é educação, é salvação. E por isso deixou um apelo. Bom, eu queria persuadir a todos, principalmente aos encarregados de educação, que possam inscrever os seus filhos a praticarem qualquer tipo de desporto, porque o desporto é uma disciplina e por vezes nós encarregados de educação podemos não ter o tempo suficiente para dar tudo que é disciplina, mas a criança por si, ela vai se autoeducar, vai se formatar, vai se encaixar dentro dos seus próprios programas e é muito benéfico para a prática de exercícios físicos. Eu sou fruto do exemplo disso, porque eu penso que se eu não tivesse tido conhecimentos básicos, né? Se eu não tivesse desse conhecimento, talvez eu ainda continuaria tetraplégico. Por causa desse conhecimento profundo, eu pude acreditar de que não, eu vou aplicar este exercício, por mais que doia, mas eu sei que tem um benefício. E foram os mesmos exercícios que acabaram ativando o meu sistema, ativando a minha mente, criando a minha força de vontade, persistência, o espírito de luta, de vencer. E venci. Hoje me sinto um vencedor por conta disso. Por isso encorajo para os encarregados de educação, assim como as pessoas que talvez tenham tido uma experiência que nem a minha, possam fazer alguma coisa por si, porque ninguém vará por ti, senão você mesmo. Mohamed Ahmad, personal trainer, tem mais de 15 anos dedicados ao desporto e ao ensino de artes marciais. Nos últimos tempos, encontrou um propósito ainda maior, trabalhar com pessoas com deficiência, ajudando-as a superar limites físicos e emocionais. Já faz mais ou menos 15 anos. Antes de fazer musculação, já dava aulas de artes marciais. E sempre tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com esse tipo de necessidades especiais, que precisam de uma atenção mais redobrada, essas coisas todas. No princípio foi um bocadinho desafiador, mas com o tempo fui me adaptando e tal, percebendo de que não é algo difícil, apenas tem que procurar perceber qual é o nível de dificuldade que eles têm, que é para eu poder usar um meio termo de como transmitir o conhecimento que eu tenho e perceber qual é a metodologia de ensino na qual eu posso me adaptar melhor para poder chegar aos objetivos na qual eu preciso, para com que eles também tenham uma boa capacidade em termos de físicas e psicológicas. No início, o desafio era grande. Era preciso compreender o grau de dificuldades de cada aluno e adaptar a metodologia. Mas com o tempo, paciência e dedicação veio o entendimento. Não é difícil, só exige sensibilidade e compromisso. Para Mohamed Ahmad, o impacto do exercício físico na vida dos alunos com deficiência é direto. O ginásio deixou de ser apenas um espaço de treino, um espaço de transformação, gerando motivação, confiança e autoestima. Na verdade, o ginásio motiva muito, porque no princípio percebes que eles são meio distantes, meio fechados, mas quando tem muita interação, começam a fazer musculação, eles conseguem ganhar mais mobilidade, conseguem mais se abrir.
E aquilo em algum momento, quando já estão nos seus setores de trabalho, eles já conseguem mais interagir com o pessoal com mais facilidade, já não ficam muito acanhados, muito escondidinhos, não, já conseguem mesmo conversar abertamente. E podemos perceber também em termos de capacidade psicomotora, foram melhorando gradualmente. Muito mesmo, fui perceber isso também com as meninas cá, o Lassane, a Soraya, a Daisy, que elas mesmo lá nos setores de trabalho delas são mais comunicativas agora e mais flexíveis nas atividades que elas lá desempenham. E aqui, quais são as máquinas que eles têm usado mais? Tem que estar com base na orientação do instrutor ou estão livres de pegar qualquer máquina? Primeiramente, há um certo... Eu tenho que estar sempre a monitorar o tipo de máquinas que eles devem pegar. Por exemplo, casos dos pesos livres, eu sempre dou uma certa limitação. Devem pegar pesos um bocadinho mais leves devido a qualquer descuido, podem ter uma certa fratura e tal, uma pressão, as coisas todas. Mas aquelas máquinas, as máquinas mais fixas, mais leves, eles estão livres de estar a fazer uso. Mas tem que estar lá sempre presente para façam isso daquele jeito, daquela maneira e tal. Mas eles têm que se divertir. Não podem fazer as coisas como se tivesse a ter pressionado. Devem estar mais à vontade, mais livres. É assim como eles melhoram mais as suas atividades aqui dentro do ginásio. No ginásio, as máquinas são usadas com responsabilidade. É preciso se divertir, sentir-se livre, porque é assim que o progresso acontece. Siga o seu sonho. A transformação começa com o primeiro passo. Com exercícios físicos, os colaboradores aumentam a produtividade na empresa. Para as pessoas com deficiência ter emprego, é necessário que tenham educação de qualidade. E sobre educação inclusiva, a professora de Geografia Julieta Lapuchek defendeu sua tese de grau de doutoramento sobre educação inclusiva. Jornalista Abdulrahman Ibrahim traz mais detalhes. Julieta Lapuchek, a professora de Geografia e História, ao longo da sua carreira docente, constatou que o ensino de Geografia para surdos é cheio de lacunas. Da pesquisa por si feita para a obtenção do grau de doutoramento, Julieta concluiu que uma das grandes barreiras para o ensino de surdos é o desconhecimento da língua de sinais por parte dos professores. O aluno surdo esteja integrado nas turmas de ouvintes. Mas, como sabe que nós professores, a maior parte de nós nem entendemos a língua de sinais, acho que era mais fácil o professor chegar lá, começar a falar, pôr apontamentos no quadro e se desligava ao aluno surdo. Como estudo de casos, Julieta Lapuchek escolheu a escola secundária Josina Machel na cidade de Maputo e deixou exemplos para se melhorar o ensino de surdos ao nível daquela instituição. Há sinais luminosos, porque o surdo, com a campainha, ele não percebe nada. Então, o que devia haver na Josina Machel seria sinais luminosos e eu acredito que explicando àqueles alunos haviam de saber quando aparece uma luz ou intensa ou cor verde é para a entrada, quando é que é para a saída. O interesse pela área de educação inclusiva foi movido pelo fato de a professora ser mãe de um surdo. Eu tenho uma criança especial, a língua de sinal não entende, talvez porque não aprendeu. Nós não falamos com sinais, nós chamamos, nós dissemos vai buscar água, vai fazer isso. Acredito que tem outras pandemias, se calhar, não só ser surdo, porque se fosse isso, estaria normal. Procuramos ouvir o diretor da escola secundária Josina Machel e este garantiu existir em condições para o ensino de pouco mais de 215 alunos surdos inscritos para o ano letivo 2025. Atualmente, em todas as aulas temos a presença do intérprete para ajudar os alunos a perceberem as aulas e também o número de alunos que nós temos por sala é reduzido, o que permite que o professor possa ter mais tempo para poder interagir com os alunos e, consequentemente, os alunos têm também respondido que é a questão deles conseguirem passar anualmente de classe. A família da professora de Geografia enaltecem o trabalho e acreditam que será uma mais-valia para o processo de ensino de surdos. Este aluno também deve ser munido deste conhecimento, deve ser munido destas ferramentas e é fundamental que o professor esteja capacitado para ensinar, mas também existam recursos a nível da sala, como foi mencionado na tese, as questões visuais para melhor assimilação dessa matéria. A sua inclusão no sistema de ensino, de forma que eles compreendam, se comuniquem com os demais alunos normais, realmente vai ser
muito importante se a partir daqui, com esta abordagem que é muito mais abrangente, se for aproveitada, é o Estado, é o governo, é a sociedade em geral que vai aproveitar de forma que estes alunos que hoje estamos a falar com esta deficiência em termos de comunicar na forma geral com os demais, realmente eles se sintam inclusos, se sintam valorizados. O trabalho de pesquisa sobre o ensino de geografia para os surdos teve uma avaliação de 18 valores. O grau de doutoramento foi atribuído pela Faculdade de Ciências da Terra Ambiente da Universidade Pedagógica Maputo. Nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. É fim do seu programa, mas antes vamos recordar os manchetes. Hidrelétrica de Caora Bassa contrata jovem com deficiência. Educação inclusiva ainda é um desafio no país. Esteve na vossa companhia Sandy Matuli e Abdul Remani Ibrahim. Mais inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Mais inclusão contou com o apoio da produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.